Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero que você saiba que existe a primeira parte deste vídeo. Estou trocando figurinhas aqui com vocês do canal. Quero mesmo que se espalhe esse vídeo real, quero que se espalhe porque sofrimentos precisam valer a pena, pelo menos, né? Para que outro sofrimento possa ser evitado. Então, o primeiro vídeo eu falo do meu cachorro Joey e nesse segundo eu falo do Marley. O Marley não é meu cachorro, o Marley é o cachorro do Felipe. É o cachorro da dona Claudete, que é o filho e a mãe da Mama. Agora eu vou falar para vocês do Marley. O Marley morreu essa semana. E o que eu vou falar, eu quero muito que seja evitado uma questão, sabe, dolorosa para qualquer pessoa que, sabe, para qualquer um que tenha bichinho, que tenha pet em casa. O Marley é um Yorkshire super pequenininho. E cachorros pequenos são sempre muito frágeis. E a gente precisa cuidar deles mais do que o normal. Aí o que acontece com o Marley foi o seguinte. Ele vinha com um pouquinho de tosse e com alguns espirros. E não estava mais latindo, como se alguma coisa tivesse prejudicando assim a gargantinha dele, tá? Aqui. E ele tinha também coceira no ouvido, a Mama achou que pudesse ser alguma coisa associada a isso. Levou o Marley para o veterinário para ver o ouvido e para falar do dente que estava muito sujo. E aí o veterinário olhou, limpou, teve 2 retornos e esse veterinário disse que tinha que fazer um procedimento de limpeza de tártaro no dente dele. E para isso o cachorro toma uma anestesia, tá? Porque é como se fosse uma cirurgia mesmo para ficar limpando os dentinhos. Então ele teve que tomar um remédio 5 dias antes de fazer essa cirurgia e depois ele teria que tomar um remédio pós a cirurgia. Foi levado para uma outra clínica, bem próxima àquela primeira, aqui no bairro de onde eu moro. São clínicas caras, tá? São clínicas assim, é um bairro, é considerado um bairro nobre em Itajaí. Então a gente também espera que o serviço seja, né, bom. Foi dito para o veterinário a questão da tosse, foi dito do ouvido e tudo. E o que o veterinário disse? Que provavelmente essa questão da tosse pudesse ser da sujeira do tártaro, então teria que limpar. Foi marcada essa cirurgia. Perfeito. Eu levei o Marley para essa clínica. Foi feito no meu nome. Eu assinei um termo, eu nem me liguei dessa paradinha de termo não. Quem que imagina que ao levar um cachorro para o veterinário para limpar o dente, o cachorro vai voltar morto? Ninguém. Em nenhum momento o médico, esse veterinário, alertou assim com clareza que pudesse vir a óbito, que alguma coisa, que a cirurgia pudesse trazer algum tipo de reação que trouxesse a óbito o cachorrinho. Acontece que ele foi levado na terça-feira de manhã para o veterinário, eu deixei ele lá. Depois da cirurgia ele tinha que tomar um banho, o Marley teria que tomar um banho porque ele ficaria todo sujo. Quando foi mais ou menos umas 5h40 eu mesma fui buscar. Gente, eu encostei no Marley e me deu uma sensação ruim. Mas quem me entregou o cachorro não foi nem o veterinário. Foi a recepcionista, que não tem nada a ver. Eu perguntei, por que ele tá assim? Não é normal. Porque o Marley, quando ele me vê, ele fica eufórico. Né? Assim, pode ser reação da anestesia. Vim para casa, coloquei ele dentro do carro da Mama, a Mama levou ele lá para dona Claudete. Nós fizemos a live com o Wagner de Assis. Gente, a gente desligou a live, terminou a live, eu me sentei para jantar. Para quem acompanhou a live, né, com o cineasta, tá ligado aí no dia que foi, o telefone tocou, era o Felipe, o Marley tá passando mal. A gente correu pegar o Marley, voltamos para essa clínica que tem plantão 24 horas, uma das poucas em Itajaí que tem plantão 24 horas. Falamos que ele não estava bem e não deu para recuperar. Aí qual é a justificativa da clínica? Olha, pode ser que simplesmente ele reagiu mal ou que ele já tinha um problema cardíaco, alguma coisa assim. O que está claro na minha cabeça é que a dose de anestesia foi errada. Ele era muito pequeno, muito pequeno. Mas a gente não se ligou, a gente não sabia disso. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu não quero que você perca o seu cachorrinho. Não quero que o sofrimento da gente, principalmente da dona Claudete, que é uma senhora aí de 82 anos de idade, que está sentindo muito a falta do Marley, sabe, que isso tudo tenha sido em vão, até o próprio sofrimento do bichinho. Porque muitas vezes a gente peca e faz as coisas erradas por ignorância. Então, quanto mais a gente conversa e troca figurinhas, melhor para todo mundo. Sabe, é tão normal uma pessoa errar, pode errar. Para mim, eu só queria ter escutado isso do veterinário. Estaria tudo bem. Porque a gente não estaria levando isso, caçando o certificado. Eu pelo menos, acho que a Mama não ia querer tão a fundo nesse sentido.
mas ouvir, olha, pode ter sido uma falha humana, simples assim, porque acontece, não é para acontecer, mas pode acontecer, acontece com médico de gente, acontece com médico de bicho, acontece, assim, ó, para ficar claro, na minha cabeça foi falha na anestesia, foi uma dose a mais e causou a parada cardíaca. Aí eu falei pra mama, se ele já tinha tosse, se ele já estava com esse tipo de problema, já não seria então um problema cardíaco? Então o veterinário não poderia ter indicado essa cirurgia, que ele que ficasse com o tártaro e pronto. Teria mais tempo de vida o bichinho. Então o veterinário ali para mim errou quando foi indicar esse tipo de cirurgia. Aí a gente levantou aí a internet, os amigos da gente, as pessoas próximas. Uma prima da mama chamada Kátia mandou uma mensagem para ela dizendo o seguinte: olha, eu tô arrependida porque eu ia dizer para você, Lala, porque ela chama ela, a mama de Lala, que não era para você levar o Marley para fazer essa cirurgia, porque eu conversei com uma veterinária, palavras lá da Kátia, dizendo o seguinte: essa veterinária não faz esse tipo de cirurgia em cachorro pequenininho, porque é muito fácil dele morrer. Na visão daquela veterinária. Que coisa, que lição que a gente aprende disso também? Ter pelo menos uma segunda opinião. Não deveríamos ter ficado com a opinião do primeiro médico também não, do primeiro veterinário. Uma inscrita aqui do canal também mandou uma mensagem, que faz parte ali do grupo da Conceiça e é estudante de veterinária, também disse o seguinte: a tosse, falou a mesma coisa que eu tinha falado, gente, mas eu não sou formada nessa profissão. Disse a mesma coisa. Talvez a tosse dele, né, o probleminha de garganta já fosse um indicativo dessa cirurgia. Eles fizeram um exame de sangue no Marley antes, mas deveriam ter tido outros procedimentos para ter certeza que ele poderia fazer a limpeza de tártaro. Ela, que é estudante de veterinária, também disse isso, que era a mesma coisa que eu tinha dito, que a tosse podia ser um indicativo. De repente o cachorro já tinha essa predisposição, mas para mim é claro, ou o veterinário, né, o anestesista errou na dose da anestesia, ou, se não foi na dose da anestesia, ele falhou ao perceber que esse cachorro já podia ter um problema cardíaco. E ele deveria ter levantado essa questão. De todas as maneiras, uma lição eu aprendi: quando você for levar o seu cachorro para fazer qualquer coisa, ainda mais essa que não era uma cirurgia de emergência, ele estava bem, ele só foi limpar o dente, não tinha necessidade. Não era como o Joey, que quando a gente levou o Joey para o veterinário, o Joey estava passando mal mesmo. Não me surpreenderia se ele viesse a óbito. E claro que tem muito barulho, gente, desculpa. Me entristeceria, com certeza, porque a gente se entristece, como me entristeci com o Marley, com os outros bichinhos que a gente já perdeu. Mas não é essa a questão, é como a mama falou o tempo inteiro. Ele foi saudável para limpar o dente e voltou morto. Então houve uma falha. E se não foi da anestesia, foi a falta de visão do médico que deveria ter trazido, né, a questão à tona. Que ele poderia morrer naquele momento. Então ele não tem talvez tanta experiência assim, talvez com cachorros pequenininhos. Ele deu todas as argumentações dele, tudo aquilo que ele podia estar falando. Eu ainda levanto uma coisa, vocês lembram de uma live que eu ia fazer aqui no canal? E que eu falei assim, gente, não vai dar para fazer a live, eu pedi para a Manu avisar no grupo do Telegram para vocês, porque eu estou no veterinário, o veterinário atrasou, era esse veterinário. A gente foi num dia para o retorno do Marley e ele não apareceu, porque pintou uma cirurgia de emergência. É porque esse veterinário, ele trabalha nessa clínica onde a gente levou o Marley, onde ele fez a operação, e num outro consultório. Na verdade, a gente foi para essa clínica por causa desse consultório. Esse consultório é novo e fez uma parceria. Então, ele não apareceu. Quando foi na quarta-feira, que era o dia da nossa live, que eu me atrasei, foi por causa desse veterinário que ele deixou a gente esperando por mais de 30 minutos. E eu me irritei muito. Eu me irritei muito com aquele atraso. E agora eu tô super ligada, que não é a primeira vez na minha vida que eu me irrito com uma situação, só que eu tava irritada na minha cabeça por causa do horário. Mas eu me irritei de tal maneira que se a gente tivesse ligado nas minhas reações espontâneas, de repente a gente teria desistido naquele momento. Porque ele foi muito displicente, esse veterinário, desde o princípio, deixou a gente esperando, ele chegou com mais de 30 minutos de atraso, sendo que a gente vive numa época em que você tem um WhatsApp e você pode informar as pessoas que você está atrasado, para não prejudicar também as outras pessoas que têm compromissos. Então esse veterinário ele falhou de toda maneira. Ele falhou nesse dia da live, que eu acabei não fazendo por causa dele. Ele falhou
com o Marley, ou porque não verificou que ele já tinha um problema cardíaco, e ele poderia ter sugerido, gente, eu tô com medo de fazer cirurgia nele, se ele já tem uma tossezinha, vamos fazer algum outro tipo de exame para saber se pode mesmo? É claro, o médico, né, o veterinário não é adivinha, ele precisa fazer exames, mas alertar-se de toda maneira. E também no dia que eu fui buscar o Marley, tá? Era umas 5h45 ali, que foi nessa terça-feira que eu fui buscar o Marley para trazê-lo pós a cirurgia, após o banho dele. Quem me entregou o Marley foi a recepcionista, não foi nem o veterinário. Eu nunca vi isso na vida. Isso eu questionei pro veterinário, daí ele deu várias desculpas, porque como o cachorrinho não tinha reagido mal durante a cirurgia, não teria por que ele vir entregar. Não, é porque eles têm cachorro atrás de cachorro, de repente vive numa correria, trabalha de maneira robótica, não está raciocinando direito. Eu não posso ficar aqui falando tudo abertamente, nome de veterinário, nome da clínica, porque eu não posso comprovar. Para a gente comprovar se, por exemplo, teria havido um problema de anestesia exagerada aí na dose, teria que fazer uma necropsia. E dinheiro, né, gente? A gente arruma dinheiro de onde? Não é assim que as coisas são. Essas coisas são caras. Acontece que ambas essas clínicas, né, principalmente essa do Marley, eu não indico para mais ninguém. Não iremos indicar para absolutamente ninguém. Esse vídeo está ficando longo, mas necessário. Nós não vamos indicar, e se você me chamar em particular, eu falo onde o Marley fez essa cirurgia. Para você que é de Itajaí, se você quiser saber, eu quero mesmo que esse vídeo se espalhe. E fora isso, o que eu quero dizer também é o seguinte, a gente tem que prestar atenção, e é tão difícil nas nossas intuições. Eu não tinha me ligado. A mama tinha sonhado uns 3 dias antes. E ela estava numa rua chamada 15 de novembro em Itajaí. E onde ela estava, para vocês entenderem, aqui é a rua 15 de novembro, que é dentro do bairro Fazenda, e aqui está a rua Lauro Miller. E nessa rua Lauro Miller havia um pequeno prédio que desabava. E ela estava com a mãe dela na 15 de novembro, vendo as pedras caírem. E ela protegia a mãe dela, que estava ela, a mãe e o Felipe. Dona Claudete, né? E ela protegia a mãe, e ela acordou angustiada com esse sonho, que é justamente na região onde está essa clínica. Às vezes eu acho que as pessoas só trabalham e atendem muitos casos um atrás do outro e perdem a qualidade das coisas. Estou dizendo isso para não dizer que foi proposital. Se é proposital, a vida se encarrega, né, de dar o seu retorno, tá tudo bem. Mas se não foi proposital, foi pelo menos no mínimo negligente. De todas as argumentações que esse veterinário deu pra gente, em nenhuma ele me convenceu. É isso, gente. É um desabafo, é um relato. Eu quero que você compartilhe, que você comente, que esse vídeo chegue para todas as pessoas em tudo quanto é lugar, porque ele tem utilidade pública. Você deixa a sua opinião profissional se você é da área, mas uma coisa é certa. Do Marley, das duas, uma, ou ele já tinha problema cardíaco e o veterinário não conseguiu enxergar isso, mas isso cabia a ele e não até mesmo uma estudante de veterinária, como acabou de passar pra gente aí através do áudio que eu recebi da Camila, como também, ou então foi dose exagerada da anestesia. De toda maneira, o veterinário é culpado. E essa clínica e do Joey, ainda assim, comparando os dois casos, onde a gente levou o Joey, pelo menos eles foram mais sinceros em tudo que podia acontecer com o Joey. Mas eles forçavam muito a ideia da cirurgia em cima do laço, que você arrumasse dinheiro onde tu sabe, tipo, pega teu cartão, se você tem limite para tanto, e te enforque, né, em dívida, digamos assim. Mas a gente foi paciente, pelo menos ali eu realmente segui um pouco mais a minha intuição, de não deixar ele ali por muito tempo. Eu peguei o Joey, eu trouxe para casa e quem cuida do meu cachorro sou eu. Pronto. Eu acho que é por aí mesmo que tem que ser. Quando você for levar o seu pet para fazer alguma coisa mais agressiva, mais invasiva no organismo dele, pergunte com todas as palavras, porque nisso eu considero que eu falhei também. Corre risco dele morrer? Pergunte assim para o veterinário, para que ele responda. Eu acredito muito na palavra, né? Aí quando a gente estava argumentando com o veterinário, ele disse, mas vocês assinaram um termo de risco. Aí eu fui ver, eu tinha assinado o termo de risco, mas nunca me passou pela cabeça que pudesse realmente ocorrer esse risco, que houvesse real possibilidade, ao limpar o dentinho, acontecer esse tipo de coisa. Infelizmente. Gente, é isso. O vídeo ficou super longo, obrigada aí
pela sua companhia. Deixa seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que esse vídeo tenha utilidade pública. Beijos!